Uma saudação amiga a vocês, amigos do canal. Professor Rodrigo Chaves, mais uma vez falando com vocês. Esse canal que trata não só de contabilidade, mas de assuntos de cultura geral. E hoje é um dia especial, dia 12 de dezembro, no dia de Nossa Senhora Guadalupe, e convinha que nós falássemos um pouquinho sobre os fatos que nortearam e até hoje são fatos científicos que nos fazem surpreender, estupefar mais a mente, quando nós estudamos e rezamos também as visões particulares daquela ocasião. Tudo acontece em 1531 no México, que nós sabemos que houve lá uma intromissão, entre aspas, né? Mas houve a descoberta do Velho Mundo, não só da América do Sul, mas também do México, e ali há uma exploração daquelas terras, e havia ali uma religião muito perigosa para as almas, porque além de ter um contato pagão, se sacrificava todo dia pessoas em pedras ao Deus Sol. Ou seja, era uma religião que praticava uma carnificina muito grande. E aí, Juan Diego, que é praticamente o vidente dessa manifestação divina, ele caminha rumo à missa, que ele já estava indo ali, a escola franciscana que guia os trabalhos no México. Então, caminhando uma missa, aparece uma voz, ele escuta uma voz, várias vozes, na verdade uma orquestra, uma música melodiosa, parecendo que era uma música de outro mundo. E inspirado com essa música, muito instigado por ela, vai à origem dessa música. Vai se guiando para ver a fonte dessa música. E chegando lá, ele vê uma senhora com uma luz radiante, com a luz do sol, e ela se identifica como a sempre Virgem Maria, Mãe de Deus. Muito importante falar isso. Eu sou a sempre Virgem, perpétua Virgem Maria, Mãe de Deus, Mãe do Criador, e quero que se construa aqui um templo em minha honra. E pede que vá ao bispo, pede a Juan Diego que possa ir ao bispo pedir que se faça essa construção. O índio, vendo aquela visão, e claro, com as palavras da Santa Mãe cheias do Espírito Santo, ele não se convence ao contrário. Ele desce a colina de Topenjac e vai até o bispo eleito do México. Naquela época era Juan Samárraga, ou Sumárraga, perdão, Juan Sumárraga. E lá chegando, ele consegue falar com o bispo e fala: olha, eu vi uma senhora radiante de luz que se identifica como a Virgem Mãe de Deus, e ela quer que se construa um templo em sua honra. O bispo não dá muita importância, pensa que é uma alucinação. E o índio volta um pouco frustrado, vai à colina e vê a mesma aparição da Sagrada Virgem, a mesma manifestação, e fala: senhora minha, senhora e filha minha. Infelizmente o bispo não aceitou, não acreditou nas minhas palavras. E ela insiste: eu sou sempre Virgem Mãe de Deus e quero que se construa aqui um templo em minha honra, porque eu darei as graças necessárias a todos aqueles que me pedirem. Então, imediatamente o índio resolve no outro dia fazer a mesma coisa. Então ele desce a colina, passa, isso era o dia 9 de dezembro da primeira aparição. No dia 10, ele passa naquela colina para ir à igreja, isso já era o domingo, ou seja, ele ia à missa de domingo, parece que já ao alvorecer, e lá vê aquela visão e ela insiste com ele: Juan Diego, quero que você vá até o bispo e peça a ele uma catedral, uma igreja aqui em minha honra. E ele insiste: sim, senhora minha, já combinei com a senhora ontem e eu vou hoje pedir novamente ao bispo. Então ele desce e fala com o bispo com muito custo, porque era uma autoridade muito reconhecida, um bispo, e muito difícil falar com ele. E o bispo aceita e fala assim: mas você tem que ter uma prova. Como é que eu vou acreditar em você? Eu até acredito em você, mas tem que ter uma prova. Então o índio volta a colina do Topenjac. Chegando lá, ele vê abertamente que
realmente fala com Nossa Senhora que infelizmente o bispo não está dando crédito. Ele ainda fala assim: a senhora pode enviar outra pessoa melhor que eu não tenho essa capacidade. Mas a Sagrada Virgem, não, eu pedi a Deus, peço a Deus por você, e você que é o meu escolhido para fazer a vontade de Deus e a minha vontade. Eu quero que aqui se construa uma igreja em minha honra. E você vai lá. E o que acontece? Na segunda-feira, o tio dele passa mal. Então, de alguma forma, naquele domingo, ele já estava correndo, vamos dizer assim, porque já havia o começo da doença no domingo, e aí ele praticamente, na segunda, ele corre da senhora, fala que não tinha que cuidar do tio dele, etc. Então, na segunda, ele não tem a mesma visão. Ele desce frustrado no domingo, e o tio dele começa a passar mal, e na segunda passa mal de tal maneira que já pede a unção dos enfermos, que na época era chamada de extrema unção. Então, quando foi na terça-feira, vai o Juan Diego de novo e passa na colina muito timidamente, mas a visão aparece de novo. Aparece aquela imagem daquela mulher radiante, como na transfiguração de Nosso Senhor. O mundo ficou de tal maneira que São Pedro ficou até meio doido. Ele viu Nosso Senhor naquela luz, né? Que Jesus é a própria luz, né? A verdadeira luz, tanto é que Deus cria primeiramente como criatura a luz, porque Deus é a luz, né? É a fonte de luz. E quando ele vê Jesus na glória, aquela glória eterna que nada pode consumir, parece que passou centenas de anos e aquela visão tão bonita, e ele ficou fora de si. Ele começou a falar coisa com coisa. Senhor, que é tão bonito, tão gostoso, eu queria fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés, outra para Elias, até que outra nuvem aparece, luminosa, e aparece o Espírito Santo, que transmite nessa nuvem a voz do Pai Eterno, tão poderoso que é o Pai Eterno. Ele não se manifesta inteiramente, só se ouve a voz pela nuvem. A gente vê o poder da Santíssima Trindade. E o amor também, a humildade do Filho, em poder transmitir aquela glória para São Pedro, para São João e para Tiago também. Tiago e João, que eram primos dele. Então, a mesma coisa Deus permite que aconteça com Nossa Senhora. A Juan Diego aparece a mesma visão, que ele teve praticamente 6 ou 7 vezes nesse intervalo do dia 9 até o dia 12. Já era o dia 12, e ele correndo já, e ela fala assim: Juan Diego, chama ele, não sou sua mãe, estou aqui aguardando a resposta. E ele simplesmente fala assim: não, senhora, agora eu não posso, porque meu tio está muito doente. Eu sei que seu tio está doente, mas ele já vai estar bem. Eu quero que você vá ao bispo pedir a ele que construa a igreja, mas eles não vão me acreditar. Então ela falou assim: então vai aonde eu apareci a primeira vez no local e pegue umas rosas. E naquela ocasião não havia, era inverno, não tinha flores brotando nem aparecendo. E as rosas que lá aparecem são rosas muito comuns da Espanha. Não eram comuns no México, não havia nem semente daquelas rosas. Então ele vai lá, pega a sua manta, a sua tilde, né? E chegando lá, ele joga as flores que ele viu, onde ela aparece, e ela chama ele de novo, dá uma mexida naquelas flores, naquelas rosas, e aí ele leva aquela manta ao bispo. Ela pede para levar ao bispo, e ainda fala assim: seu tio já passa bem, porque ele já estava indo correndo dela para chamar o padre para dar a unção dos enfermos, a extrema unção para o seu tio. Chegando lá, com muita dificuldade, ele espera horas e horas, talvez umas 4 ou 5 horas. Já era terça-feira, e hoje é terça-feira, dia 12, e era dia 12 de dezembro de 1531. E ele espera várias horas o bispo aparecer. Eu não preciso agora, não sei, também eu acho que foi ao alvorecer que ela aparece. Então, quando aparece o bispo, ninguém ia deixar ele entrar, ele foi empurrando, aí mostra para ele, aparece, essa aqui é o sinal que Nossa Senhora mandou. E quando ele joga as rosas, o bispo já ajoelha no chão. Quando ele vai ver, tem imagem da visão que ele teve no manto. É interessante que aquela imagem que tem o manto é cortado no meio, é uma imagem perfeita. E o bispo, quando vê aquilo, emociona e começa a chorar. E o índio também, o santo índio, começa a chorar. Ele tinha 57 anos quando teve
a visão de Nossa Senhora. Era 12 de dezembro de 1531. Portanto, está indo para quase o que? 500 anos. Na verdade, são o quê? São mais de 490 anos que isso aconteceu. Pois bem, então naquele intervalo de tempo, eles constroem uma catedral, uma igreja, e ali acontecem, em 6 anos, quase 10 milhões de conversões, 10 milhões de índios batizados, precisamente 8 milhões de índios batizados. E o crescimento da Igreja Católica é muito grande, foi muito grande do México. E os milagres foram acontecendo, não só de conversão, porque o Pai Eterno queria que isso acontecesse, mas também de cura e fontes milagrosas, né? Eu tenho a honra muito grande da minha mãe, minha genitora, também nascer no dia 12 de dezembro. Então, quer dizer, eu queria agradecer a Deus, a Nossa Senhora de Guadalupe, por ter uma mãezinha que também nasce no mesmo dia que ela, e também contar para vocês um pouco desse fato. Para terminar, eu queria falar que o manto que o índio mostrou, que teve aquela visão, que houve o fenômeno da imagem, ele foi muito precisamente analisado. Primeiramente, a simetria dele é anormal. Talvez nenhum computador poderia fazer. Segundo, a pigmentação do pano também é sobrenatural. Thomas Kuhn, que era gênio, prêmio Nobel da Química, da Física, analisou o pano que era do índio, pano feito de um cacto mexicano. E ao avaliar o pano, analisou, falou que a substância do pano e também da imagem, ela não existe classificação na tabela periódica, ou não há uma analogia de substância mineral, animal, vegetal para classificá-la. O pano que foi, ou as substâncias do pano que foi tirada do próprio índio, né? A Kodak e a NASA analisaram a imagem, perceberam que é uma imagem, mas não está pintada, ela está projetada no pano, diferença de 1 a 2 milímetros. E também notaram que a imagem está praticamente viva, só que aquele pano ele não consegue suportar 30 anos numa condição bem qualificada, bem protegida. E o pano está há praticamente 500 anos existente. Então a imagem é sobrenatural, é a única, talvez uma das poucas imagens, junto com a do Sudário, que realmente qualquer cientista tem que estupefar e tem que agradecer a Deus e reconhecer a Deus o poder dele por meio de sua Mãe Santíssima. Que Nossa Senhora de Guadalupe nos abençoe, abençoe as nossas famílias, abençoe a minha querida mamãe, que nasceu no seu mesmo dia, e proteja a América Latina de todos os perigos, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós.